Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 79 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é uma profissional talentosa da área de comunicação e marketing. Jornalista e fotógrafa, ela também é uma empreendedora de sucesso. Em 2010, fundou em São Paulo a Casa do Brincar, que inovou no mercado de serviços e produtos ligados à cultura da infância. Sua experiência nesse setor vai desde a gestão e planejamento estratégico de novos negócios até consultoria completa do mercado ligado à infância, passando pela produção e criação de eventos. Criativa, dedicada e apaixonada pelo seu negócio, ela tem passagens pelo jornal Gazeta do Povo, em Curitiba, onde trabalhou como fotógrafa durante 6 anos. Passou também por empresas de diferentes portes e segmentos, algumas multinacionais, atuando na gestão e planejamento de ações de comunicação e marketing. Com o nascimento da sua primeira filha, nasceu também a oportunidade de empreender e criar a Casa do Brincar, que se tornou um case de sucesso. Com isso, também passou a prestar consultoria e já ajudou mais de 40 negócios em várias cidades no Brasil a abrirem as portas ou reorganizarem seus planejamentos. Durante a nossa conversa, ela relembrou dos tempos no jornal Gazeta do Povo, no qual viveu de perto a rotina de uma redação de um diário. Falou do seu trabalho como fotógrafa no jornal, contou sobre as experiências em grandes empresas, explicou como nasceu o projeto Casa do Brincar, os desafios e conquistas, e revelou os planos como produtora de eventos e consultora para novos negócios no mercado infantil. E é com muita alegria, já pronto para brincar nas oficinas e atividades infantis, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Luciane Mota. A Lu, da Casa do Brincar, a mãe da Luísa, da Valentina e da Coralina, minha amiga, fotógrafa talentosa, empreendedora apaixonada por crianças, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Luciane Mota! Tudo bem com você, Lu?
Oi, Paulão, tudo bem? Ô Lu, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Lu, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 31 de agosto de 2021. Paulão, é uma honra estar aqui. Eu, hoje em dia, estou em São Paulo, neste momento alocada na cidade grande. Sim, na cidade de São Paulo, mas você é natural de Curitiba, tô certo? Não, eu sou de Não, Porto Alegre. barbaridade. Você me conheceu, eu era curitibana, sou curitibana de coração até hoje, Aham. mas aí nós nos conhecemos em Santa Catarina, né? Isso, lá em São Bento do Sul. E aí eu desci, vivi um tempo em Timbó, para baixo ainda de São Bento, vivi em Santa Catarina um tempo, e agora eu estou subindo, estou em São Paulo com esperança de chegar numa praia quente antes que os ossos comecem a doer. É de São Paulo para Bahia, já quer ir para Bahia, então. Gostaria. É. Ô Lu, então você é natural de Porto Alegre? Nossa, eu Sou, adoro Porto Alegre. sou. Eu nasci em Porto Alegre, passei parte da infância lá. Minha família, de uma parte mais interessante, pessoalmente, eu acho, né? Que é Santana do Livramento, que é divisa. E então tem grandes histórias, assim, grandes experiências na infância, atravessar a rua, estar em outro país, de dançar chula, de aprender a dançar em CTG, É. de ir naquelas festas no campo com carne assando no chão e todo mundo instalado em barraca. Eu tive uma infância bem divertida. Bem assim, típica gaúcha mesmo, né? Com Uhum. fogo no chão, assim. Típica gaúcha, com fogo no chão, com pai bravo. Eu só não usava vestido de prenda, mas eu era obrigada, inclusive, a ir nos bailes e aprender a dançar. E lá em Curitiba, e aí eu quero voltar um pouquinho lá no meados da década de 1990, né? 97, mais ou menos, que você trabalhou muito tempo na redação do jornal Gazeta do Povo em Curitiba, que é um jornal super importante da local lá e também de circulação nacional. Lu, me conta um pouco dessa fase aí lá no jornal, como que foi trabalhar numa redação de jornal por tanto tempo, que eu sei que você, além de escrever, você também fotografava para o jornal, né? Então, assim, como é que era naquele tempo, até com o início da internet, enfim, a dinâmica era completamente diferente do que é hoje. Me conta, o que que você pode relembrar um pouco dessa época? Completamente diferente. Eu comecei no jornal em 96 e tinha o parque gráfico ainda dentro da estrutura do jornal. Era um prédio que ficava no centro da cidade. A Gazeta do Povo ainda era um jornal naquela época, era o maior jornal do estado, detinha a concessão de Globo, de rádios importantes e tal. Era um grupo econômico muito forte e de muita influência. E para a gente, jornalista, sempre tem os questionamentos, né? Quem eu sou agora, o que eu acredito, o que meu chefe acredita, o que eu defendo. E então é interessante na juventude a gente se confrontar com a realidade do que a gente quer ser e do que a gente pode ser de fato. Foi uma experiência incrível. Eu entrei no jornal já como repórter fotográfica. Eu peguei uma época, isso é meados do século passado, né? Então eu peguei uma época em que ainda existia jornalismo policial. Você lembra disso? Sim, sim. Então eu cheguei a cobrir policial daquele de folhetim mesmo, que você ia até o acidente, Nossa. fotografava, via coisas horríveis, via cenas tenebrosas. E eu cobria, no início, eu cobria todas as editorias. E então, num instante, se você está dentro da delegacia, levando cantada de fugitivo da delegacia, no instante seguinte, eu estava acompanhando a desocupação que o governo do estado estava fazendo de uma determinada região, ou estava dentro do gabinete do prefeito, ou estava recebendo um chefe de estado no aeroporto, eventualmente estava cobrindo treinos de futebol, Olha. fazia de todas as editorias. E eu acabava escrevendo para algumas editorias específicas em momentos bem pontuais. Então, eu escrevia para cultura e para turismo.
mas não era meu trabalho principal. Meu trabalho principal era fotografar, minha rotina era não ter rotina, era chegar no jornal e descobrir o que vai acontecer a cada dia. Ai, que legal, que legal. Ai, eu já fico, ó, fico Dá uma empolgado saudade. já de ouvir, porque é o seguinte, você viveu uma época no fotojornalismo, né, dentro de uma redação, que, enfim, era absolutamente diferente a começar pelo equipamento fotográfico que você utilizava. Como é que era assim? Como é que você se preparava para sair da redação? Quantos rolos de filme você tinha? Como é que era essa agilidade? Porque a foto que você fazia às 9 da manhã precisava chegar já no jornal para, enfim, como é que era essa rotina, Lu? Nossa, que lembrança boa. É muito legal. Bom, vários aspectos eram diferentes. Uma das coisas que eu acho que eu fui precursora é das mulheres na área de imagem. Quando eu entrei, tinha mais uma mulher que fotografava moda, e aí entrou mais uma junto comigo, mas o resto era uma equipe totalmente masculina, do editor a todos os outros fotógrafos. Então eu era muito mais nova, era mulher, era um cenário árduo de conquistar o espaço, né? Você sempre tem que estudar muito, mas é mais difícil ainda, você tem que ficar se provando o tempo inteiro. Mas eu tive excelentes professores, eu tive excelentes oportunidades, e aí a gente carregava aquelas bolsas, uma bolsa de foto naquela época tinha coisa de 13 quilos, porque você levava um jogo de lentes, o equipamento era muito pesado, a gente tinha que ter filme para todas as ocasiões, então você até tinha ali um filme asa 100, mas você tinha que ter alguns filmes asa 400, alguns filmes asa 800, porque você não sabia com que situação você ia se deparar, né? Uhum. Num instante você vai fazer uma cobertura de teatro, no instante seguinte seu telefone, não é telefone, era bip. Seu bip pode tocar, aí você vai ligar para a redação e vão te mandar para um lugar que você não tem ideia de como vai ser, que luminosidade vai ter, e vai emendar uma pauta na outra. Geralmente a gente saía, às vezes até meio saber que hora ia voltar, né? Embora tivesse a pressa toda de voltar para a redação, porque o processo era complexo, Uhum. ficava um laboratorista ajudando a gente. Então, enquanto eu chegava com o material, o laboratorista, eu só colocava meu filme para revelar. E aí o laboratorista já estava dentro da sala escura imprimindo algumas fotos e tal, revelando algumas fotos. Uhum. Enquanto isso, eu ia fazer os relatórios do dia, o que tinha acontecido, que pautas eu tinha coberto e tudo mais. Quando o filme saía, uns minutinhos depois, eu mesma fazia a primeira edição, Ah, selecionava, então vinha aqueles filmes imensos lá de 36 fotos, eu fazia uma pré-seleção, que ia para o laboratorista, passava para o papel, depois que ele revelava que ia para a mão do editor. E aí o editor fazia uma nova triagem ali para dizer, essa vai para a capa, essa não sai hoje, guarda para amanhã e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, a gente ficava cuidando, a gente tinha uns envelopinhos muito legais que a gente guardava, os filmes todos enroladinhos, tudo picotadinho direitinho. Ali se escrevia qual era a pauta, quem estava nas fotos, porque tinha que identificar todo mundo e tal. E era um negócio organizadíssimo, assim. Cada fotógrafo tinha sua agenda de um ano, com todas as pautas que tinha cumprido, não tinha nada informatizado. Aí olha, tinha aqueles armários imensos com dezenas, com incontáveis envelopes de filmes. Então, cada vez, milhares. Uhum. milhares. Aí você via lá e dizia assim, nossa, eu preciso de uma foto do Jaime Lerner na chuva. Aí, primeiro que todo mundo tinha uma memória incrível, né? Então você consultava os fotógrafos ali, já saía alguma. Aí depois você saía, não, então tá, o João fez aquela foto do Jaime Lerner mais ou menos no ano retrasado, era Olha. inverno. Vai na agenda do João, pegava o número do filme, catava o filme lá, mandava revelar de novo, se não estava no arquivo, que tinha na biblioteca do jornal, tinha um arquivo que ficava com as fotos impressas. Era um esquema bem biblioteca, assim, você pegava Uhum. o envelope de cada pessoa e tinha lá o histórico dela.
Nossa, que legal, Lu. É um verdadeiro banco de dados, banco de Era muito imagens, legal. usando assim a questão humana, né, do registro fotográfico, assim, da memória fotográfica e de toda essa organização aí que vocês tinham. Pelo visto, era uma redação, o time de fotografia era um time organizado, hein? Era muito organizado, era bagunceiro, mas muito organizado. Era famoso por causar o caos na empresa como um todo. A empresa era de duas famílias, e um dos proprietários, ele acompanhava muito de perto, era uma figura muito imponente, que recebia muitos políticos e tal. Ele era muito presente no jornal, ele recebia visitas importantes, e essas visitas tinham que ser fotografadas e tudo. E o departamento de fotografia, ele ficava... O jornal, ele era um grande puxadinho, assim, ele ocupava quase uma quadra, sei lá, meia quadra do centro de Curitiba, mas ele foi uma emenda de vários prédios e barracões e tal, então ele tinha corredores para lá, para cá, era um negócio bem esquisito. E a fotografia ficava num sótão, uma escadinha que rangia quando subia, num cantinho, assim, sei lá se é por causa da sala escura onde se revelavam as fotos, colocaram a gente... A gente era muito bagunceiro também, colocaram a gente num lugar muito escondido, muito feio. E como era um lugar muito escondido, muito feio, a gente abusava, a gente tinha fotos pelas paredes, a gente tinha nossas montagens, não tinha acesso a Photoshop, não tinha essas coisas fáceis, né? Aí o que a gente fazia? A gente revelava foto, por exemplo, do carinha que catava papel na rua puxando o carrinho. Aí a gente pegava a foto do Dr. Francisco, que era o proprietário do jornal, recortava a cabeça dele numa foto proporcional, ia lá e colava em cima. Então a gente tinha coleções de fotos de gente famosas, só que todas elas editadas ao nosso modo. E de vez em quando alguém importante aparecia na nossa sala para conhecer a nossa galeria de arte. Era bem polêmica, mas era muito divertida. Ai, que legal. Eu achei curioso que você falou com uma calma, assim, não, que eu chegava na redação, deixava o rolo aqui, o laboratorista já fazia a revelação, etc. Só que o seguinte, o relógio, o deadline, quer dizer, você falou com calma, mas eu sei que esse ambiente era uma pressão gigante, né, Lu? Como é que era lidar com essa pressão nesses tempos em que tudo acontecia acelerado também, era um mundo acelerado, mas com outro pique, assim, né? No pique analógico, vamos dizer assim. Sim, sim. Sabe que aí que você vê, você desenvolve habilidades e, sei lá, não é que não vai ter frio na barriga, mas você começa a lidar com a pressão de uma outra maneira, né? A pressão do jornalismo, as alegrias e até as frustrações te deixam com a casca grossa. Então, é tudo na correria, você tem um senso de urgência, acho que é uma coisa que eu carreguei para a vida, eu devo projetar isso nas minhas filhas até hoje, nas pessoas, enfim. E você tem um senso de urgência, sim, você tem um senso de prioridade, você é obrigado a aprender a priorizar as coisas para fazê-las acontecerem. O jornal em si é uma coisa de muita responsabilidade, de muito compromisso. Então eu acho que só sobrevivia quem era muito apaixonado mesmo, e quem era apaixonado abraçava, assim, não importava que a gente trabalhava oficialmente, a gente tinha uma carga horária de 5 horas. Eu não conheço ninguém da equipe que fizesse 5 horas de verdade, a gente fazia 7, 12, sem problema algum e sem cobrança, não era pela hora extra, ela era pelo prazer, por amar aquilo que você fazia. Uhum. E aí uma das coisas que acontecia rápido, por exemplo, para pegar um exemplo bem prático, as coberturas de futebol. Então, eu fazia só treino, eu fiz poucos jogos, mas quem cobria jogo com frequência, o motorista já ficava lá do ladinho, porque a gente andava com carro e com motorista, né? E aí você ia, entrava para o estádio e tal, chegava, fazia umas fotos no início para garantir alguma coisa, ter Uhum. alguma coisa, Uhum. e aquele filme você já dava na mão do motorista, e o motorista voltava para a redação. E você ficava fotografando mais, esperando pegar um gol, um acontecimento, umas coisas esperadas do futebol. Nisso o motorista voltava para o estádio, e você fazia mais um filme, no meio do tempo, no intervalo, você mandava outro filme,
outros filmes, porque futebol é um negócio que gasta filme pra caramba, e gastava, né? E aí, se fosse possível, você ficava até o final do jogo. Mas até os jogos, eles eram feitos de uma maneira que os horários batiam muito com as redações. Eu não sei se tinha um acordo para isso. No sábado, por exemplo, o último jogo era 3 da tarde, 4 da tarde. Então, as coisas acabavam funcionando muito bem. A gente já tinha preparado o jornal de véspera, na sexta-feira tinha virado de sexta para sábado, para deixar o máximo possível de notícias do domingo já prontas, já o jornal pré-desenhado e tudo, para entrar em cima da hora mesmo só o que precisava, as coisas que estavam acontecendo ali quentes. Tinha um planejamento, uma organização muito grande para essas coisas todas funcionarem. E aí tinha essa urgência, né? Porque tinha situações, o futebol. E o futebol era uma coisa que você tinha que atender o jornal e ainda tinha que atender os veículos de fora, porque o jornal repassava essas imagens por rádio para os outros jornais. Sei lá, eu estava em Curitiba, o Flamengo foi jogar em Curitiba contra o Atlético. Lá no Rio de Janeiro, se não é uma final de campeonato, eles não vão mandar o fotógrafo até Curitiba. Mas se é um jogo padrão, eles esperam que a gente mande as fotos para eles. Então tinha uma coisa assim que não era atender o jornal, mas também era um negócio importante de você vender as fotos, fazer tudo acontecer. Lu, eu queria saber o seguinte, para a gente registrar, você tem pessoas dessa época que foram importantes e que são pessoas que você tem lembrança, carinho e que poderia registrar aqui nessa conversa, assim, em nome de pessoas que foram bacanas e importantes para você nessa época lá na Gazeta do Povo? Tem, passaram pessoas muito importantes. Eu tive de fato o privilégio de ter grandes mestres. Então, teve o João Bruches, que foi meu editor e foi um grande professor da vida prática. Tinha o Jorge Vou, que era o nosso laboratorista, que eu levei muito tempo para aprender algumas coisas, sei lá, lidar com flash. E ele sofreu ampliando as minhas fotos ruins, com flash ruim, sem rebater no início. Eu tive grandes professores, viu? Eu tive pessoas muito importantes na minha vida. E tem pessoas que já não estão mais aqui também, né? Tinha o seu Silva, que era o chefe do departamento, que era hilário. Ele usava aparelho de audição nos 2 ouvidos e quando a gente começava a falar alguma coisa que ele não queria ouvir, ele desligava. E a gente ficava falando sozinho. Fazia muito bem, então, ele aí. Fazia. Mas teve pessoas muito importantes. Uma outra pessoa que eu admiro de todo o coração foi o Antônio Costa. Um fotógrafo brilhante, maravilhoso, talvez um dos melhores fotógrafos que eu já conheci, que também foi um grande mestre no jornal. Teve outros caras incríveis, teve Walter Si, teve muita gente bacana, teve o Arnaldo, teve muita gente boa mesmo, Edson Silva, teve muita gente muito boa no meu caminho, assim, era um time incrível. Teve alguma grande cobertura ou alguma grande foto que você fez e que você tem assim uma memória, um carinho especial? Que imagino que você tenha emplacado várias fotos na capa do jornal ao longo desse tempo, mas tem algumas coberturas ou algumas imagens assim que realmente marcaram a sua passagem lá pelo jornal? Ai, teve tanta coisa boa. Eu peguei uma mudança de geração, né? Então teve a mudança para o digital, que a gente se adaptou e tornou as coisas muito mais ágeis, mais editáveis, mais práticas. Teve uma digitalização importante, com softwares importantes dessa parte de arquivo, de edição, de registros, de reportes, que ficaram muito melhores. E agora fotos apaixonantes, eu tive muitas capas que eu gostei muito, eu tive muitas capas relevantes. Eu acho que tem situações assim históricas que vão de rebelião em penitenciária, a cobertura de futebol, a cobertura de determinados governos, protestos na rua, coisas muito interessantes, mas tem também o gostinho bom de você pegar aquela pauta que não é nada, e ela virar por conta do resultado que você conseguiu, ela virar uma coisa muito importante, assim.
Eu lembro de uma foto, era para ir fazer a fachada de um prédio público que tinha uma questão judicial, era alguma coisa muito simples, assim, que você pensa que você vai chegar lá e fazer uma foto de uma fachada e que ela vai sair 3x4 dentro do jornal, só para registrar que aquele lugar existe e que está lá. E eu fiz um determinado enquadramento de baixo para cima, colocando uma pessoa em pé, olhando para o prédio, emoldurando uma das laterais da foto. E o tipo do enquadramento que eu fiz deu uma dimensão para o prédio diferente, tornou ele muito imponente. E com aquela moldura do lado e tal. E foi uma época que a gente já estava trabalhando um layout do jornal mais moderno, então tinha situações em que algumas fotos podiam ser mais abertas, e essa foi uma foto simples, de um tema banal, mas que ela ficou tão bonita, era uma pauta besta, aquela pauta que ninguém nem quer pegar, sabe? Que te dão porque você é o foca. Porque, vai lá você, porque ninguém vai gastar tempo com isso aqui. E ela foi estourada tão grande na capa, a capa eu acho que era 5 colunas, eles abriram tipo em 4 colunas, aquela foto alta, enorme, ficou um negócio lindo, assim. Isso dá gosto, sabe? Porque você vai sem pretensão nenhuma, e de repente você tira a água de pedra, você olha para aquilo e diz assim, algumas coisas eu sei fazer. Claro, e você é a sensibilidade, né? Essa outra visão, né, Lu, de fazer uma grande foto juntando, enfim, aquela pauta simples, mas você enxergou aquela imagem que ficou tão grandiosa que mereceu, né, uma página de jornal, né? Um negócio muito bacana. Então, tinha essas surpresas. Tem uma série de momentos históricos importantes, mas quando você consegue um resultado de uma coisa muito banal, assim, um resultado muito bom, é muito gratificante. E algum desses momentos no jornal teve alguma coisa assim que pessoalmente te impactou assim muito forte assim que você tenha vivido? Tem algumas coisas que da época que eu cobria policial, por exemplo, tem uma noção da finitude humana, da fragilidade humana, é um negócio que mexeu comigo. Para não enlouquecer, era melhor não se envolver, não saber das histórias das pessoas. Eu vi muitas coisas muito tristes. Mas eu não gostaria de dar destaque para isso, não. Eu acho que uma das coisas mais fortes que aconteceu foi a sensação de frustração. Eu estava cobrindo uma CPI na Assembleia Legislativa e era uma CPI do narcotráfico. E você acompanhando lá dentro as coisas que eram ditas, dava uma sensação de que a gente estava lá fazendo história, que as coisas iam mudar, que as coisas iam acontecer. E então a gente virava dia e noite lá dentro, porque a gente não queria perder um momento, porque a gente queria ter a melhor imagem, porque nós queríamos ter a melhor história, nós éramos um time muito forte. E tinha uma expectativa muito grande, sabe? A sensação era, eu estou fazendo história, a gente vai levar isso para a sociedade, essa podridão toda que acontece na nossa política, a gente vai levar para a sociedade e o mundo vai mudar. E você passava as madrugadas lá e levantava muita coisa, e no dia seguinte você abria o jornal e você não via aquilo que você tinha visto daquele jeito. Você se deparava com o secretário estadual de segurança entrando, trabalhando de bêbado, as pessoas sem dignidade, as pessoas que tinham que estar representando o povo fazendo coisas horríveis, e aquilo não chegava nos olhos do povo de verdade. Isso foi uma frustração muito grande, isso foi foi uma dor, assim, de que o jornalismo não tem a força que ele deveria ter. Ô, Lu, e você citou sobre essa transição do analógico para o digital. Como é que foi, você que viveu dentro de uma grande redação, essa passagem, assim? Como é que foi para você, como fotógrafa, ter essa mudança? Eu também passei por essa mudança, fotografava no filme, fui para o digital e tal, e hoje em dia, enfim, é outro mundo. Mas como é que foi numa redação assim grande, que, enfim, que o investimento é muito maior, o acesso a equipamentos e tecnologias que na época eram muito mais restritas, né?
Uhum. Os investimentos são muito altos e no início da entrada da tecnologia é uma aprendizagem geral, né, para todo mundo. Então, para ter uma ideia, as primeiras câmeras fotográficas digitais que a gente trabalhou eram da Kodak, porque a Kodak estava vendo que ia perder o mundo dos filmes, ela começou a fazer câmera digital. E elas eram uma bosta, elas eram horríveis. Só que para a gente descobrir que elas eram horríveis, a gente tinha que usar. Só que era só elas que a gente usava, a gente não tinha parâmetro para saber que outras eram melhores. Então, é um investimento muito alto, é uma pesquisa muito alta. Tinha gente estudando e investigando isso, que até era o Socó, que era o cara mais tecnológico da redação, Antônio Costa. E outras pessoas investigando, estudando, indo para fora e levantando tudo que era de novo e tal. Tínhamos a sorte de trabalhar num grande jornal que não se furtava em investir, então a gente teve acesso a grandes equipamentos, experimentou grandes marcas, logo estabilizou nas Nikon e nas Canon com os melhores equipamentos e tal. Tinha restrições, lógico, não era uma bonança de oba, todo mundo tem o seu, mas tinha um fotógrafo que usava o equipamento de manhã, o outro usava à tarde, e a gente se entendia e se ajeitava. Mas tem uma grande mudança aí de facilidade mesmo, de você se dedicar mais para conseguir o melhor momento, você tem que continuar entendendo de física para conseguir o melhor efeito da luz, para conseguir o melhor efeito do equipamento. Eu acho que isso foi um erro, porque foram entrando umas gerações que achavam que, então tá, eu tenho uma puta câmera, eu vou colocar ela no automático e vou fazer a foto, porque o que importa é a minha sensibilidade. Sim, sua sensibilidade e seu olhar são importantes, mas você tem que entender ainda de física para saber o que a abertura pequena vai impactar na cor do céu e o que a abertura grande vai impactar na profundidade de campo. Então, eu acho que eu peguei uma fase muito boa, porque eu tive uma base muito boa para poder fazer essa transição para o digital com muito conhecimento, assim, foi muito legal. E as gerações depois, eu acho que elas pegaram as coisas meio mastigadas, meio prontas, assim, para elas... talvez os atalhos tenham sido grandes, tenha sido mais fácil, mas eu gostava do jeito que foi para a gente. Que legal ouvir seu relato, Lu. Ô, Lu, e depois dessa sua passagem pelo jornal Gazeta do Povo, você trabalhou em várias empresas, né? Foi para o mundo corporativo, comunicação corporativa, multinacionais, área de marketing, relações públicas, assessoria de imprensa, relacionamento com comunidades, enfim, outro universo totalmente diferente do que uma redação de jornal. Lu, o que você podia contar? Olha, foi a trancos e barrancos, foram momentos de muitas aprendizagens, assim, eu saí da Gazeta para ir trabalhar numa indústria têxtil, numa cidade em Santa Catarina, chamada Timbó, que fica entre Pomerode e Blumenau. É uma região maravilhosa, então culturalmente foi uma experiência incrível. Os prefeitos, eles se enfrentavam pela capa dos jornais, eles diziam assim, se você achar um morador de rua na minha cidade, eu saio do cargo. Então era um outro país, né, uma outra cultura e tal, era um negócio muito interessante, assim, as crianças iam aprender português quando elas entravam na escola, com 5 anos, 6 anos. Não sei se essa região ainda é assim, mas era muito interessante. Porque a E eu fui língua, trabalhar. só fazer um parênteses, que nessa região a língua oficial é alemão ou A italiano? cidade que eu estava é alemão, Uhum. e as cidades no entorno tinha italiano também, mas aí quando eu sabia um pouquinho de italiano, quando eu ia tentar falar italiano com alguém, eles gostavam de deixar bem claro que o italiano que eles falavam era o italiano deles, que não era o italiano que se aprende na escola. Então, eu ficava excluída. E as pessoas que falavam português, elas só me ensinavam palavrão em alemão, então também não evoluiu. Em alemão eu não aprendi nada. Então, de Curitiba para Timbó, mudou tudo, hein, Lu? Mudou. Meu? Eu fui para uma indústria têxtil, uma empresa familiar imensa. Ela tinha 2 marcas, uma marca tradicional e uma marca jovem, que era uma aposta. E eu fui para trabalhar direto para o diretor de finanças, mas para o diretor comercial, perdão, mas para cuidar da área de marketing, para trabalhar com ele na área de marketing. Era um trabalho super interessante, assim, muito bacana, mas numa cidade de 30.000 habitantes, que você imagina que era assim, as 3, 4 cidadezinhas que tinham próximas uma da outra ali, elas revezavam restaurante.
Então, segunda-feira abriu o restaurante B, terça-feira abriu o restaurante C, quarta-feira abriu o outro. Porque se abrisse todos no mesmo dia, não tinha público para todos os lugares. Olha. E então acabou que eu não me adaptei muito à rotina da cidade. E tudo se produzia fora. Eu acabava vindo para São Paulo para fazer lançamento de coleção, produção de catálogo, todos os materiais de divulgação de marketing, os fornecedores estavam aqui, pelo menos a gente Hum. usava fornecedores aqui de São Paulo. E aí acabou que eu fui me soltando da cidade, vindo mais para cá, e mais para cá, e mais para cá, e ficava lá e aqui, lá e aqui. Eu aguentei 2 coleções, me apaixonei, não, vim para São Paulo atrás de um grande amor. Ah, e aí foi da sua E mudança para São Paulo, a saída de Timbó para São Paulo nessa conexão, acabou achando o seu grande amor em São Paulo. sim, vim atrás de um grande amor. Eh, eu acho que as reclamações todas de Timbó eram mais desculpa para eu viver essa paixão. Mas eu dei muita sorte, porque eu cheguei em São Paulo empregada. Quando eu comecei a falar para os meus fornecedores que eu estava saindo de lá e que eu vinha para cá, um dos meus fornecedores, que era uma produtora de catálogos e revistas de moda, disse: "Nossa, vem cá". Que Então eu já cheguei legal, aqui trabalhando. que legal. E em São Paulo eu experimentei muitas coisas. Eu cheguei a considerar voltar para jornal, acabei optando por não. Passei por agências muito interessantes, passei por grandes agências com assessoria de imprensa, fiz um lançamento de um canal de TV, que ano foi aquilo? 2000 Aham, e pouquinho, uhum. eu eu fiz um lançamento de um canal de TV que era para ser o canal da diversidade, chamava TV da Gente. Ele ficava num canal a cabo e era uma televisão que a gente montou, eles montaram a produtora ali no Limão, e era uma televisão toda com programas voltados pra diversidade. Então tinha muitos apresentadores, negros, tinha muitas apresentadoras mulheres, tinha, orientais, era muito legal, assim. Foi um projeto que não durou tanto tempo assim. Montar um canal de TV é uma coisa cara, né, embora tivesse gente famosa envolvida, teve um tempo ali para viver, mas foi uma experiência muito rica. E quando eu estava nessa agência, eu atendi outras contas, fiz outras coisas também, mas foi quando eu recebi um convite para uma recomendação para participar de uma seleção na Ford Motor Company. E e lá eu tive a oportunidade de coordenar a comunicação interna. Cuidei da comunicação interna da Ford para todo o Brasil, Uau, quando a Ford estava aqui, eram 4 sites no Brasil, e eu fazia também algumas ações de diversidade para América Latina, que até foram premiadas e tal. Então a gente acabava trabalhando com outros sites também. E aí foi uma experiência e tanto, que acho que me ajudou a moldar muito, assim, processos, normas, atender uma grande corporação, estar dentro de uma grande corporação é uma escola muito forte, né. E então, com todas as dores, porque eu era um ser ainda um pouco livre, um ser criativo que vinha lá do jornal, da rua, da da autonomia total, eu tive que passar a atender regras de uma outra maneira. Mas foi uma experiência muito legal, que não durou mais, porque, eu sempre tive essa ânsia de fazer coisas novas. Acho que o jornal faz isso com a gente, você fica vivendo um dia diferente do outro, e quando você entra numa grande empresa, pelo menos na comunicação interna, você tem um ciclo, né. Você faz aquele ano, aquele calendário inteirinho, no ano seguinte você repete, e no ano seguinte você sabe que vai repetir de novo. Você vai fazer de outras maneiras, mas você já sabe os processos todos que têm que ser feitos e o cronograma qual vai ser. E isso me incomodava, e eu queria ir para outras áreas dentro da empresa, e a pessoa que me liderava, que é um líder fenomenal, assim, ele não enxergava, a gente não enxergava os mesmos caminhos, ele enxergava para mim um outro caminho, ele tinha outros planos que eu não concordava. E aí eu acabei indo para Ecovias, aí eu fui olha, cuidar da comunicação institucional, comunicação corporativa da Ecovias. Ecovias é uma empresa italiana que cuida de concessões de estradas no Brasil. A Ecovias especificamente cuida da Anchieta e da Imigrantes. E então a gente tinha várias questões ali de mostrar para as pessoas
que é um trabalho muito político, porque você tem Uhum. que atender as agências reguladoras, né? Você não tem o direito sobre tudo que você está fazendo ali. Então, tem os avais internos todos, mas tem os avais políticos. E, e é um trabalho de muitas camadas, porque você fala com o público que mora na beira da rodovia, que é um problema grave, porque as pessoas vão invadindo em torno da rodovia e se colocando em risco, porque elas não têm outro lugar para morar. Tem um trabalho de educação muito forte com esse público. Você fala com o usuário final da rodovia, que ele está reclamando que ele está pagando muito caro, e você tem que mostrar para ele que ele está recebendo um serviço de muita qualidade. Você tem as eternas campanhas de segurança para poupar vidas mesmo. Tem os trabalhos internos de, a empresa está fazendo 10 anos de Brasil, vamos fazer uma festa para 5.000 pessoas. Quem que faz a festa? Adoro essa parte. Então, era um trabalho de muitas camadas, assim, era um trabalho muito legal. E a Ford me preparou muito bem para fazer esse trabalho, porque na Ford a gente tinha o desafio de atender metalúrgico, né? Comunicação interna, você está falando com o administrativo, mas a grande massa são pessoas que são muito questionadoras. Uhum. E aí você tem que valorizar para elas os benefícios e as vantagens de estar naquela empresa para convencê-las de que elas têm o melhor trabalho do mundo. É muito difícil fazer isso. Uau, Lu, uau. Ô, Lu, e quando você fala, por exemplo, lá na época da Ford, os sites, até para esclarecer para os nossos Sim, ouvintes, os sites são as as plantas, né? fábricas, São as as plantas. indústrias, né? Porque senão pode pensar que é o site, também deve ser o site na internet, também inclui isso também. Mas a gente está Vícios de falando. linguagem. Quando a gente está falando em plantas, então a gente está falando de São Bernardo, né, que produzia alguns veículos, a gente está falando de Camaçari, que produziam outros veículos, outras plataformas, Tatuí e Taubaté, sendo que um era uma fábrica de caminhões e o outro era uma pista de provas. Então, teve essa vivência no mundo corporativo em grandes empresas mesmo, falando com um público gigantesco aí, como você falou, na Ford, na Ecovias, e de repente você resolveu empreender, sair do ambiente corporativo e realmente ter o seu business, o seu negócio. E eu queria que você contasse para mim e para os nossos ouvintes sobre a Casa do Brincar. Como nasceu a Casa do Brincar? Como foi também essa mudança, essa saída do ambiente corporativo para empreender, né? Porque é um desafio grande. Você empreende há bastante tempo, também sabe das dores e das alegrias, né? Quando minha primeira filha estava por nascer, eu decidi, eu saí da Ecovias. Então eu saí, a gente fez um acordo para eu sair, e eu saí com um bocado de dinheiro na mão que me permitiu me dar uma licença de 1 ano. E eu achava que se eu ficasse em casa com um bebezinho durante 1 ano, eu ia formar um super bebê, eu ia apresentar os cartões com letras para o bebê reconhecer, que eu ia ensinar a língua dos sinais, que eu ia criar o bebê sem fralda, que eu ia amamentar loucamente, enfim, eu achava que eu ia criar um bebê super inteligente na melhor escola americana possível. Só que jornalista é curioso, né? O jornalista não se contenta com a informação superficial. E aí, sem trabalhar, com um bebê no colo, querendo aproveitar da sua licença, você começa a investigar. E eu comecei a descobrir coisas, comecei a perceber que o conceito que eu tinha de educação e de formar um super bebê, ele era equivocado. Que ao invés de eu encher uma criança de conteúdo, eu devia dar para essa criança presença. E eu comecei a estudar, e estudar, e estudar, e ver outras abordagens. Eu comecei a olhar para as creches francesas, eu comecei a olhar para outras situações de vida mais flexíveis, em que a família acabava mudando muito da sua rotina para estar perto das suas crianças. E comecei a frequentar lugares. Nessa época não tinha muita coisa para se fazer com um bebê. Quando o bebê fazia 6 meses, você ia para a natação. Estava nascendo a dança materna, que é uma dança que você faz com um bebezinho num carregador,
E estava nascendo também, são outras empreendedoras que nasceram junto comigo e a gente é muito próxima, estava nascendo um programa chamado Cinematerna, que são sessões de filme comercial, no cinema mesmo, mas em horários que o cinema está vazio e que o ar-condicionado não está tão gelado, o volume é um pouquinho mais baixo, tem uma luzinha para trocar fralda, tem um trocador dentro da sala. Então, é um negócio que a maternidade, em alguns momentos, ela é muito solitária. Os meus amigos, eles continuavam no bar tomando cerveja e discutindo política. E os meus planos eram, eu queria falar da cor do cocô. Quem tinha paciência para discutir comigo a cor do cocô e para eu poder reclamar quantas vezes eu tinha acordado naquela madrugada? Meus amigos não estavam nessa vibe. E aí eu comecei nesses lugares a encontrar outras pessoas que tinham as mesmas questões que eu e que muitas vezes estavam, assim como eu, estavam sozinhas em São Paulo, porque o marido estava trabalhando, porque a família mora em outra cidade, porque os amigos estão vivendo um momento e que queriam trocar muito e que também estavam em busca de outras informações. Queriam trocar nessa coisa de convivência social, mas queriam entender por que o dente do filho do vizinho nasceu em tal época e o meu bebê engatinhou em tal época, né? O que é esperado do desenvolvimento infantil. E então a Casa do Brincar nasceu com o nome Aprontando Uma. Era um espaço de 3 por 4 metros nos fundos de uma loja de brinquedos educativos na Vila Madalena. É uma loja de brinquedos educativos que existe até hoje, chama Fábrica de Ideias, muito legal. E a gente alugava eu tinha mais uma sócia, uma psicóloga, estudante de psicomotricidade, que me deu a honra também de me apresentar grandes mestres, grandes leituras, então eu tive também um bom caminho de conhecimento formado aí, porque eu fui muito bem guiada. Eu não fiz as pós-graduações em psicomotricidade e tal, porque eu achava que a gente tinha que se complementar, eu tinha que trazer a minha experiência administrativa e de comunicação, e ela o operacional com as crianças, e isso funcionava bem. Mas eu tive boas referências para saber como dirigir uma equipe, como me reportar para a mãe e tudo mais. E se mostrou um negócio muito promissor, porque se por um lado não era um negócio que era perfeitamente compreendido de cara, porque ele não se encaixava nos modelos que as pessoas conhecem, ele era muito bem-vindo, ainda mais uma cidade como São Paulo. As pessoas me questionavam assim, mas se eu tenho que ficar com meu filho para brincar, porque sempre foi um espaço de estímulo ao vínculo familiar, se eu tenho que ficar com meu filho para brincar, por que eu vou deixar ele aqui? Então não é para você, é para aquele profissional que tem agenda flexível, aquela mãe que ainda não voltou da licença maternidade, aquela família que, enfim, tem uma agenda diferente. Ou então, por que eu vou te pagar para brincar se eu posso ir na praça? E também uma coisa não invalida a outra, as coisas se complementam. Porque o que a gente levava ali naquele espaço era um grande repertório de brincadeiras que olhavam para o desenvolvimento da criança. Nunca foi a brincadeira para cansar a criança e te entregar ela cansada no final do dia para você poder fazer suas coisas. E isso pode ser consequência, mas nunca foi a meta. Então, a gente enfrentou muitos desafios. Na época não se falava tanto em primeira infância e primeiríssima infância. Primeira infância até 7 anos, primeiríssima infância é até 3 anos. As pesquisas que a gente tem, científicas que mostram de fato, com equipamentos que mostram de fato o funcionamento do cérebro humano, são muito recentes, são do final da década de 70. Então elas demoraram um pouco a serem reconhecidas no Brasil. E assim entender a se aceitar, talvez, como se dá o desenvolvimento na primeira infância e que é a fase mais importante da vida de um ser humano, é quando você está construindo as fundações do que aquela pessoa vai ser para sempre. Então, às vezes, até um gesto seu de rotina, que parece banal, ele vai deixar uma marca naquele ser humano para sempre, assim. Eu costumo brincar muito com as pessoas sobre isso, as pessoas me trazem memórias incríveis. E foi um negócio muito promissor. Com 6 meses ele alcançou o break-even. Com 6 meses ele se pagava completamente. Uau! Isso só para a gente, Lu, só para colocar na linha do tempo, a gente está falando mais ou menos em que ano? É o ano de 2010, 2009? Início de 2010. Em 2009 eu comecei a procurar emprego e começaram a aparecer coisas. Só que, como mãe, a minha hora ficou tão cara,
Então, cara, eu não queria mais sair de casa às 6 horas da manhã, deixar uma criança dormindo e voltar às 10 da noite e encontrar uma criança dormindo. Eu acho que mais do que isso, o que mudou dentro de mim é que, embora eu tenha tido muito orgulho de tudo que eu fiz, para movimentar um mercado, para trazer resultados para os meus empregadores, não fazia mais sentido comemorar quantos carros foram vendidos a cada semana. Eu queria, de fato, ter um trabalho que eu enxergasse que ele estava contribuindo para o mundo que minha filha ia viver. Então, as empresas pelas quais eu passei tiveram muita importância, mas eu não cabia mais nelas com a pessoa que eu me tornei depois da maternidade. E a Casa do Brincar surge exatamente nesse espaço, assim, e eu tive alguns conflitos internos também por conta disso, porque eu era voluntária numa creche e durante muito tempo eu me questionei: "Ah, mas a Casa do Brincar", a gente nadou de braçada no início da Casa do Brincar, não tinha ninguém que oferecesse o serviço, embora fosse difícil de explicar, a gente cobrava quanto que ia, foi uma época muito boa. E então eu tinha umas dores, assim, de que, na Casa do Brincar eu atendo só criança de muito recurso financeiro, né, criança que tem condições. E quando eu ia na creche fazer o voluntariado, nossa, para conseguir um professor de musicalização para levar na creche, eu tinha que pedir pelo amor de Deus, assim, tentar todos os contatos e tal. Eu sofria muito de ter os melhores professores de musicalização dentro da Casa do Brincar e dentro da creche as crianças estarem assistindo o VHS da Xuxa. Era muito doloroso para mim. É uma creche que ela existe até hoje, eu fiz voluntariado lá nela como conselheira fiscal, durante quase 10 anos, ela fica nos fundos da Catedral da Sé, ali numa região de bastante crack, uma região bem carente. E, então eu tinha esses conflitos internos que durante muito tempo eu sofri. Até eu ter um problema com a creche e eu ter que mergulhar nas histórias da Casa do Brincar de uma maneira de conhecer cada cliente, a história de cada cliente, e e só então, conhecer e só então reconhecer que aquelas crianças também carregavam suas histórias, aquelas crianças carregavam suas histórias, embora elas tivessem recurso financeiro, algumas delas estavam abandonadas pelos pais, algumas delas tinham atrasos de desenvolvimento por questões emocionais, socioemocionais também, que, enfim, ninguém, não importa a condição social, está imune de ter os seus problemas. E aí eu assumo para mim que a Casa do Brincar, a gente tem o privilégio de receber crianças que vão ser os nossos governantes daqui a 20 ou 30 anos. E que se eles vão ser os nossos governantes, mesmo que eu fique na vida deles durante meses ou durante poucos anos, eu estou participando da vida deles no momento em que a gente está construindo a fundação deles, e que se eu puder ajudar a torná-los seres humanos mais criativos, que saibam se relacionar com os outros, que percebam justiça, que percebam a diferença do que faz bem e do que não faz bem para a comunidade, já é uma vitória. E eu vou estar fazendo um papel social mesmo assim. Então eu levei um bom tempo para assumir e entender isso. E aí da Casa do Brincar acabou alavancando para uma série de outros negócios, né? Porque o atendimento do dia a dia foi como começou, era a parte mais divertida e talvez a parte que apareça mais para as pessoas, porque elas olham as fotos nas redes sociais das crianças sujas de lama e de terra e acham divertido. Mas teve outras demandas que surgiram aí. As pessoas batiam na minha porta dizendo assim: eu quero franquia, eu quero levar sua marca para mim. E eu tive algumas mudanças societárias no meio do caminho. Meu último sócio, ele queria receber todo mundo que aparecia para fechar negócio. E uma vez apareceu uma marca que ela queria levar dentro da Casa do Brincar vitamina em forma de bala de ursinho. E eu dizia: eu não vou receber. E o meu sócio dizia: não, tem que receber e tal. E aí ele recebeu a pessoa, eu passei na reunião deles, eles estavam no quintal conversando, e eu lembro que eu cheguei na reunião deles, me apresentei e tal, e a pessoa estava contando no meio de uma história orgulhosíssima, dizendo assim: meu filho nem sabe falar ainda, mas ele aponta lá para a bala de ursinho, e ele fica pedindo a bala de ursinho, e ele quer, ele nem aprendeu a falar, mas ele sabe pedir a bala de ursinho. E aí eu perguntei para ela assim: mas por que você dá a bala de ursinho? É uma recomendação médica, né? Ele tem alguma questão de um problema de vitaminose, alguma coisa assim? Aí ela disse assim: não, ele nas balas de ursinho tem extrato de brócolis, extrato de cenoura, tem essas coisas. Aí eu perguntei: você já experimentou oferecer cenoura ou brócolis para sua criança?
E encerrei a conversa e saí por ali. Quando meu sócio terminou essa conversa, ele olhou, chegou em mim e disse assim: agora eu entendi o que é a Casa do Brincar. Não é uma questão de dinheiro, de quanto dinheiro você pode ganhar, Uhum. mas é da informação que a gente está passando nas entrelinhas para as pessoas. E, e esse sócio foi um sócio que me ajudou muito, assim, porque a gente foi abrindo outros campos de negócios. Então, as pessoas queriam franquear e eu não queria vender, fazer franqueamento, porque por causa dessas questões. Quando você Perfeito. assume uma marca e alguns posicionamentos de marca, você acaba abrindo mão de faturamentos que podem ser significativos e que, para alguém que não está envolvido emocionalmente com a marca, não fazem sentido. Então, a gente nunca franqueou, mas o que eu fiz? Eu normatizei e procedimentei toda uma consultoria que, você quer ter um negócio parecido? Eu te ensino todos os passos, desde a viabilidade financeira, a operação e tudo, mas considerando o seu tempero, sua visão de mundo, como você de fato acredita, e eu te ajudo a fazer o seu negócio. E aí eu comecei a dar consultorias e comecei a fazer, da Casa do Brincar, do atendimento do dia a dia, surgiu a parte de festas, a gente chegou a ter uma loja de brinquedos educativos e livros para crianças, a gente teve um outro negócio que foi muito legal, assim, tá em São Paulo um baita privilégio, né? Eu queria dar treinamento para minha equipe. E aí eu olhava os nomes daquelas capas de livro e dizia assim, nossa, esse cara é foda, esse cara é incrível, eu preciso trazer ele para cá. Ia ver a palestra dele, custava R$ 5.000. Então, nunca que com um pequeno negócio eu vou conseguir trazer essas pessoas para treinarem 10 pessoas aqui dentro, uma equipezinha, né? E de alguma maneira se proporcionou que eu peguei intimidade com uma dessas pessoas. Eu tive uma pessoa que me ajudou também nessa época, a Maria Cláudia, ela me ajudou muito nessa época a fazer esses contatos, e a gente descobriu que a gente podia vender os cursos com as pessoas que a gente mais admirava, treinar nossa equipe, pagar a pessoa e ainda ganhar dinheiro. E aí eu comecei a ter acesso a todos os grandes nomes das capas dos livros que eu amava, trazer essas pessoas para dentro da Casa do Brincar, ganhar dinheiro junto com elas, ter os melhores treinamentos para mim e para minha equipe, e ainda virar amiga dessas pessoas, que hoje a gente sai para tomar café junto, viaja junto, faz coisas juntos, é super bacana. Então, a Casa do Brincar, ela acabou desdobrando em muitos negócios que tinham uma sintonia, porque alcançavam de alguma maneira o mesmo público, que são as famílias de crianças na primeira infância e educadores. A casa acabou virando uma referência também na parte da educação. Ajudamos a abrir muitos negócios, foram mais de 40 negócios semelhantes que a gente ajudou a abrir pelo Brasil. Deve ter passado bem disso, porque agora na pandemia eu já estou abrindo o segundo, então imagina antes da pandemia quantos foram. Ô Lu, e esse modelo da Casa do Brincar você também levou para empresas, né? Dentro das empresas aconteceu assim, é a parte que eu mais gosto, é o trabalho que eu mais gosto de fazer, são Que legal. eventos. Uhum. Então, por exemplo, a Nívea apoia o programa de voluntariado da ACD. E, então, a Nívea dá toda a parte de capacitação para os 500 voluntários que tem na ACD. Só que não é a especialidade da Nívea. A Nívea patrocina e eu vou lá e entrego. Eu treino essas pessoas. Essa é uma das coisas. E disso abrem outras portas. A Lelo, todo mês de outubro, recebe os filhos de funcionários, recebem 350 crianças para visitarem o escritório dos pais, para passar um dia no escritório dos pais. Essas crianças vão circular, o escritório é enorme, mas elas em 15 minutos, na velocidade que as crianças andam, elas vão olhar o escritório inteiro. O que elas vão fazer o resto do dia? Né? Então, vou eu lá com o meu caminhãozinho, monto uma baita estrutura e ofereço para essas crianças uma experiência que seja de fato relevante. Não desmerecendo, porque acho que tem um momento para tudo na vida, mas a maquiagem de rosto, escultura de bexigo, a criança já faz lá no shopping. Então, que experiência eu vou proporcionar para essa criança? Porque eu tenho a pretensão, de fato, que seja o melhor dia da vida dela. Eu quero que ela tenha 60 anos e ela conte para o neto dela que um dia ela foi no trabalho do pai dela e que pode ser uma lembrança vaga, mas que ela teve um dia marcante visitando o trabalho do pai e da mãe dela e que eu estive lá. Então, a parte que eu mais gosto é essa, assim, eu atendo sempre grandes empresas, grandes, pequenas empresas, enfim, todo mundo, para montar esses eventos. No aniversário da empresa, numa capacitação, no Dia das Crianças, no final do ano, em grandes festas. E disso acabaram derivando outras coisas, porque aí tem umas empresas muito, muito bacanas, muito inovadoras, que enxergam outras possibilidades. Então, tem uma empresa de previdência privada grande que pegou
os caras de terno que ficam olhando para a planilha o dia inteiro e disse assim, não, vamos trabalhar equipe e criatividade nessas pessoas. E eu desenvolvi vários cases de crianças com especificidades e tal, a gente distribuiu ali as pessoas em equipes e levou uma grande oficina de percurso. Oficina de percurso é quando você mistura várias linguagens artísticas. Então, você tem colagem, desenho, você mistura todas as linguagens possíveis ali, dá uma variedade de materiais. E aqueles executivos, eles tinham a obrigação de, naquele dia, fazer análise do case, levantar todos os dados que a gente pedia e, no final, criar um protótipo de um brinquedo para chegar naquelas pessoas do case que cada equipe tinha recebido e ia apresentar. Então, temos empresas muito inovadoras que ainda nos dão oportunidade de olhar e ajudar o ser humano, quando ele lembra que ele teve infância, ele acessa camadas da vida dele e de coisas que ele é capaz de fazer que ele esquece, porque a carapaça profissional que a gente usa afasta a gente dessa essência. E isso aconteceu em muitas empresas de maneiras muito interessantes, assim, com equipe de sustentabilidade, com equipe de inovação. A Casa do Brincar teve grandes privilégios. Ô Lu, é muito bonito ouvir o seu relato e o seu envolvimento, assim, sua paixão pelo seu negócio, né? Mas eu queria que você contasse um pouco da Valentina nesse processo todo aí do Casa do Brincar, de tudo que você criou a partir desse momento que você se tornou mãe, e aí depois com os projetos, porque é um pouco do reflexo, né, da sua relação com a sua filha, né? Tudo isso que você criou e continua criando, né? Porque não para, né? Quando a Casa do Brincar surgiu, a Luísa já era grande, a Luísa já estava com 8 para 9 anos, então ela já estava entrando numa outra fase, já tinha saído da primeira infância. E a Valentina foi criada nesse ambiente, tanto que, se você tem a oportunidade de falar com ela, você vai ver que é um ser muito, muito livre, muito criativo. Ela foi criada em montagem de show, em passagem de som, em criação de espaços, em montagem de palco, em montagem de espaços para brincar, e todo dia dentro disso, assim, a ponto da escola até questionar, às vezes, o efeito que isso vai ter, que fica uma criança criativa demais, imaginativa demais. Mas para ela foi um negócio, para mim foi um negócio muito importante. Não dá para romantizar também, tá? Porque as mães chegam em mim dizendo assim, eu queria ter uma Casa do Brincar simples, mais do que tudo, porque eu queria trabalhar perto do meu filho. Não é simples assim. Como todo empreendimento que você encabeça, ele te consome 7 dias por semana, 24 horas por dia. A Luísa aí. Oi, Luísa. Essa é a Coralina. Coralina. Oi, Coralina. A Coralina aqui. Agora não pode, Cora. Agora você vai ter que esperar um pouquinho. Vai lá na cozinha comer e a gente já retoma isso. Então, para a Valentina tem alguns aspectos aí que foram muito legais, né? E aí, o que eu sempre me preocupo em dizer para essas pessoas que me procurando em busca de uma tábua de salvação que possa unir maternidade com trabalho, não é romântico, não é simples. A minha criança estava na mesma casa do que eu, mas eu não estava dando a atenção para ela que eu gostaria de dar. Tanto que, quando acontecia, assim, de eventualmente eu entrar numa musicalização junto com ela, para ela era um evento. Era assim, minha mãe está aqui. Porque ela estava brincando lá fora e eu estava dentro do escritório, atendendo o contador, pagando imposto, resolvendo problema, pedindo empréstimo no banco, fazendo as coisas que tem que fazer. Então, é legal, o seu filho está perto, sim, mas não é fácil. Não é tão simples quanto possa parecer. E aí, a Valentina já estava grande, a Casa do Brincar foi enveredando cada vez mais pelo caminho dos eventos. Eu tinha feito, em 2017, 2018, a gente sentiu um pouquinho a crise econômica, e eu comecei a reposicionar a casa muito mais para a área de eventos. Então, eu tive o grande privilégio de atender grandes grupos, assim, eu estive em quase todos os SESCs de São Paulo, estive em SESC de
Aqui de Minas Minas, Gerais. né? Eu tive em alguns lugares por aí, eu tive no Museu da Vale, eu já fiz 2 exposições no Museu da Vale, eu atendi muito Itaú Cultural, eu atendi MAN, eu gosto dessa coisa de eventos. Então, eu estava reposicionando o negócio para eventos em 2019, com festas e eventos, quando fomos alcançados pela pandemia. E a Valentina enxergava na Casa do Brincar, sempre enxergou o futuro dela. Era só eu sair de dentro da sala que ela estava lá sentada com o pé na mesa, dizendo: é aqui que eu vou dominar o mundo. E aí a gente foi pego pela pandemia, estávamos num tamanho já bem significativo, para quem tinha começado numa salinha nos fundos de uma loja de brinquedos. E o tombo com a pandemia foi grande, foi bem grande, bem grande. Eu confesso que eu cheguei a pensar a tentar voltar para o mercado de trabalho. Eu fiquei com um pouco de trauma do empreender durante um tempo, mas as pessoas não me deixaram. As pessoas não me deixaram. Começaram a bater na minha porta assim, não, a pandemia daqui a pouco vai passar, eu quero ter um negócio igual a Casa do Brincar. Beleza, fui lá, ajudei a abrir um em Vitória, abriu esses dias, foi um sucesso, abriu alguns meses já, está sendo um sucesso. Aí outras pessoas, não, eu quero ter um negócio igual em Brasília, estamos trabalhando nele agora, proporções gigantescas, vai ser maravilhoso. Uau! E começaram a entrar outros negócios também, no tipo, eu tenho uma escola de inglês para crianças nível AAA, eu preciso de um apoio de comunicação e marketing para esse negócio nesse novo momento. Um dos projetos recentes que eu estou agora, eu estou lançando um canal de uma marca de papinhas orgânicas, sem conservantes, com uma tecnologia diferente de embalagem, que no Brasil ainda tem dificuldade de aceitar. Então, eu acabei olhando para mim, porque eu acho, não sei se as outras pessoas passam também por isso, mas quando você vem de um negócio de muito sucesso e de uma situação... Quando você sai do CLT para empreender, tem um baque, já tem uma dor ali de... como é que vai ser o dia de amanhã? Você não tem mais o pagamento dia 5, dia 15 na conta, você tem que aprender a viver de uma outra maneira. Você aprende que você não precisa de tanto para viver, que dá para ter menos e ser tão ou mais feliz. Você aprende a ter sangue frio para lidar com umas coisas. Você aprende que tem épocas de bonança, que sobra, e que tem épocas que você vai assumir e vai dizer, essa conta eu pago um pouco mais tarde, hoje eu vou priorizar isso daqui. Então, o empreender, ele te dá te ajuda a criar aquela casca grossa, né? Mas aí agora, para os últimos tempos, eu fiquei meio assustada, assim, porque o governo não facilita empreender. É doloroso, né? Tem algumas coisas que são caras, e eu não sou a favor da reforma trabalhista que está acontecendo agora, não é nada disso, mas tem algumas coisas que poderiam ser facilitadas, assim, para o trabalhador e para o empregador e para quem tenta ter uma empresa no Brasil. Então, eu considerei voltar para o mercado de trabalho, mas as pessoas não deixaram. Aquele conhecimento que a Casa do Brincar me ajudou a acumular, e não é só a Casa do Brincar, porque passa por todos os processos e aprendizagens nas grandes empresas. A Casa do Brincar só existe porque eu aprendi coisas nas grandes empresas, estão sendo úteis agora com outros e outros e outros negócios. Então, a Casa do Brincar era um espaço físico, real, na cidade de São Paulo, uma casa enorme, com uma mega estrutura para as crianças brincarem, etc. Esse espaço, então... Foi até junho de 2020. Olha, junho de... então foi bem assim. Então, até junho de 2020, 10 anos o espaço físico. E a partir de agora, atenção, ouvintes em todo o Brasil... todo o know-how dela, conhecimento, experiência do business e da parte pedagógica está disponível em consultoria, em mentoria para replicar esse modelo para o Brasil inteiro, né, Lu? Então, assim, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Bom, para as pessoas me acharem é muito fácil. Meu e-mail é lu@casadobrincar.com.br. O site Casa do Brincar está lá, o Instagram Casa do Brincar está lá, o WhatsApp da Casa do Brincar estão todos ativos. A Casa do Brincar, ela não existe mais, aquela casa que a gente pulou de uma salinha de 12 metros quadrados, a gente foi crescendo, foi para uma casa de 200 e no final a gente estava numa casa de 500 metros quadrados.
E essa casa, ela não existe mais. Ela Olha. virou uma confeitaria, virou um lugar doce, que é uma alegria também. Mas a estrutura da Casa do Brincar está toda guardada. Então, mesmo hoje, quando as pessoas chegam em mim, outubro está chegando agora, quando as pessoas chegam e me dizem assim, eu quero montar um evento na minha empresa, no meu clube, no meu condomínio, eu atendo isso, eu não parei de atender isso, porque a pesquisa no desenvolvimento infantil e das coisas de experiências, acho que elas nunca vão deixar de acontecer, é uma paixão. Então, para mim é sempre um privilégio dizer assim, não, o museu tal precisa, eu adoro que me tragam problemas, assim, o MIT vai abrir uma exposição do diretor de filme tal, e eles querem fazer uma maratona infantil sobre esse diretor tal dia. Nossa, eu adoro que me traga esse tipo de problema, que tem que fazer uma atividade especial para aquele dia. Então, isso continua, isso não vai deixar de existir. O que não existe mais é o espaço físico, mas o acervo está todo guardado, tenho o maior amor por ele, uma parte está na minha casa, uma parte no depósito, o conhecimento está todo aí, e os lugares eu vou colocar no site, mas eles não se chamam Casa do Brincar, tem Vila do Brincar, Vila Divertida, Quintal do Bosque, Malu Bambu, tem esses que eu te falei são Campinas, Salvador, Vitória, mas tem muitos, São Luís, Que legal. e me ajudou a criar uma rede muito legal de pessoas que, de alguma maneira, se sensibilizaram com a minha causa. Talvez elas tenham chegado em mim um dia querendo ter um negócio. E hoje elas são ativistas pela infância. Então, Ah. mais do que um negócio, a gente tem a pretensão de dominar e de transformar o mundo. Ah, que legal. Lu, eu quero ir caminhando para o nosso final, mas eu ainda tenho umas duas perguntinhas, assim, que, né, jornalista curioso, tal, que é o seguinte, você sonha ou deseja, no momento aí que a nossa economia der uma retomada, o cenário estiver um pouco melhor, você deseja retomar o espaço físico aí em São Paulo? Isso faz parte do plano, do seu plano da Casa do Brincar, ter novamente o espaço físico? No primeiro ano de pandemia, sim, eu queria, eu estava andando nesse sentido. Hoje em dia, que eu percebi a demanda que tem, a quantidade de outras empresas que eu posso mentorar e ajudar, eu questiono isso. Eu só montaria a Casa do Brincar de novo se eu tivesse hoje um gestor que fizesse como eu gostaria e como eu fiz, para me dar tempo para pensar e planejar outras coisas e participar de outros projetos. Esse gostinho de liberdade, de flexibilidade, e que acho que é uma coisa do jornalista, né? A gente não quer parar de aprender nunca. Então, hoje está aprendendo sobre o ramo de alimentação, amanhã está aprendendo sobre o ramo de entretenimento, depois de amanhã está aprendendo sobre o ramo de vestuário, e eu gostei de fazer isso esse último ano. Quer dizer, nessa pandemia, nesse período do isolamento, as nossas crianças sofreram muito, né? Porque de uma hora para outra elas ficaram isoladas do ambiente da escola, do ambiente da brincadeira, da casa do brincar, não da brincadeira individual, mas da brincadeira com os colegas, da enturmação, da roda de música. Quer dizer, nunca foi tão importante brincar, né? Assim, e como é que a gente, nós, como pais, e os nossos ouvintes aqui, pais, avós, tios, e que seja, mas que convivam com crianças, de que forma que você acha que a gente pode alegrar um pouco mais, assim, animar um pouco mais essa criançada que agora está voltando para a escola, numa rotina ainda cheia de restrições, de protocolos dentro do ambiente escolar, mas que, assim, aqui no caso a Clarinha vai para a escola com os olhos brilhando. Estou indo para a escola. Ela sempre gostou de ir para a escola, mas é assim, uma coisa que é muito especial. Especial para a gente, né? Também como pais, mas assim, queria que você que conviveu com tantas crianças tão intensamente, tudo, você tem alguma luz para a gente, assim, alegrar um pouco essa criançada?
Eu me preocupo na concepção que a gente tem de infância. E então, eu acho que a gente tem que olhar primeiro para a gente e o que a gente acredita de infância, para depois poder oferecer uma escuta adequada para essas crianças. Então, eu começaria para os adultos pedindo para eles que considerem que esta criança, ela é alguém, ela já é um ser humano, ela não virá a ser. Então, não fica focando no que a criança vai ser quando crescer, ou quando ela tiver maturidade para decidir, para escolher, para coisas assim. O adulto está sempre esperando, não, quando ela vai ser isso, ela vai ser aquilo, um dia ela vai deixar de fazer birra, outro dia ela vai aprender a falar tal coisa, ou ela vai comer melhor, ou ela vai dormir melhor. Não, a gente precisa, isso tudo vai acontecer, porque tem um processo de maturidade que vai acontecer de qualquer maneira. Mas a gente precisa olhar e respeitar aquele ser humano como alguém que já é. Quais as particularidades e os gostos e as habilidades, os desejos que ele demonstra agora. E respeitar isso, é muito importante respeitar isso. Não ficar pensando que é só uma criança e qualquer coisa que eu dê para ela vai passar o tempo e isso é o suficiente, sabe? Não é isso. É uma criança que neurologicamente tem fragilidades. Então, quando você pede para uma criança que ela domine uma determinada emoção, numa determinada faixa etária, ela não está de birra, ela não consegue, ela não tem capacidade neurológica para dominar uma determinada emoção. Assim como uma criança de 2 anos não consegue pular nos 2 pés, ela também não consegue controlar algumas emoções. Então, você tem que olhar para si. A gente reconhece porque a gente reclama o tempo inteiro que a pandemia está nos afetando, que a gente está triste, que a gente tem vontade de beber, ou que tem vontade de dormir, ou que não tem vontade de coisa nenhuma. Mas a gente está olhando em volta, de fato, no como essas crianças estão se sentindo? Os adultos têm olhado nos olhos dessas crianças e perguntado para elas o que elas estão sentindo, considerando que a dificuldade delas de verbalizar ainda é muito maior do que a nossa? Às vezes a gente acorda moado e não consegue dizer assim, não estou bem hoje, por quê? Não sei direito. Imagina a criança, por que a gente quer exigir que a criança saiba tudo? Então, entenda aquele ser humano como alguém que já é, e que precisa de mais colo, por causa do desenvolvimento neurológico dele, que acontece num outro tempo. Ouça aquela criança, ouça. Claro que isso não significa permissividade, me preocupa muito, porque aí tem gente que vai de um extremo para o outro. Se meu filho não estiver se machucando nem machucando ninguém, ele pode fazer o que ele quiser. Não é isso. Não é isso, não é para ser permissivo. O adulto tem muito mais anos de vivência e tem discernimento para saber o que é certo e errado. Mas isso não dá o direito do adulto a tratar a criança como alguém que não sabe nada. Como eu fui criada, não sei como é que foi para você, mas eu tinha aquele pai da fronteira, grosso, autoritário, que dizia, você vai fazer assim porque eu estou dizendo. E porque eu acho que é assim, mas eu não importa, eu não gosto, não dói, qualquer coisa assim. Não, eu estou dizendo que é assim e vai ser assim. Não é nenhum extremo nem outro, não é deixar a criança tomar decisões, porque ela não tem discernimento para saber o que é melhor para ela em todas as vezes, e não é, ignorar o que a criança sente. Então, respeita a criança. É mais simples do que qualquer coisa, assim, trata ela como um ser humano que ela já é. Lu, eu gostaria de encerrar agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, contar, relembrar um pouco da sua carreira, da sua trajetória. E também quero agradecer a todos os ouvintes, né, que acompanharam até aqui a nossa entrevista. Lu, foi muito especial, viu? E para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, mais um recado, um pensamento, uma reflexão, para a gente encerrar essa conversa tão bacana de hoje. Paulão, foi uma honra receber esse convite, foi muito divertido, muito obrigada. E obrigada por quem teve paciência de chegar até aqui com a gente. Eu queria deixar uma mensagem para as pessoas refletirem. A gente tem mania de ficar antecipando obrigações, a gente tem mania de ficar trazendo para as crianças as obrigações dos adultos. A gente faz muito relatório quando a gente cresce e a gente acha que as crianças têm que ficar fazendo lição de casa desde cedo, porque a gente tem que prepará-las para um mercado de trabalho que a gente enfrentou. O mercado de trabalho que as crianças vão enfrentar não é igual ao que nós estamos vivendo. Então, não tenta adivinhar e não tenta prever o que vai acontecer com seu filho, nem obriga ele a estudar mandarim agora,
porque o mundo que ele vai viver é diferente e as necessidades que ele vai ter são outras. A infância, quando a gente desenha a linha de vida de um ser humano, pensando lá que ele está na melhor parte do país, que a expectativa de vida dele é de 80 anos, 78 anos. Quando a gente olha para a linha de vida de alguém, tem muitas fases acontecendo ali, que elas podem andar para lá e para cá. Se você não faz a faculdade com 20, você pode fazer com 30, você pode não ter o emprego dos seus sonhos com 30, mas pode ter com 45. Essas coisas todas são adaptáveis na vida. Mas tem uma fase que só se vive naquele momento, que é a primeira infância, que é a infância. As coisas e as oportunidades de brincar e de experimentar que acontecem do 0 até os 7 anos, elas só acontecem naquele momento. Então não obriga a criança a fazer 80 mil cursos, não coloca ela no coach infantil, não obriga ela a aprender muitas línguas, não obriga ela a pensar em empreendedorismo infantil, em profissão, em nada disso. Deixa só ela ser criança. Porque se ela aprender a se relacionar com outros seres humanos e se ela se tornar um ser humano criativo, ela vai ser o que ela quiser na vida. Não importa a faculdade que ela faça ou se ela fizer faculdade. Ela pode tudo. E é isso. É isso. E vamos brincar, né, Lu? Ó, um beijão para você. Muito Foi obrigado. Muito bom. Eu adorei. Cora, um beijo para você, Cora. Beijos para todos. Muito obrigada pela companhia.